profecias de Apocalipse 18 logo se cumprirão. Durante a proclamação do terceiro anjo, outro anjo descerá do céu, tendo grande poder, e a terra se iluminará com a sua glória. O Espírito do Senhor abençoará tão graciosamente os consagrados instrumentos humanos, que homens, mulheres e crianças abrirão os lábios em louvor e ações de graça, enchendo a terra com o conhecimento de Deus e com sua insuperável glória, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, a terra se enchendo do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. Ellen White colocando isso no contexto do alto clamor, final dos tempos. Deus seja louvado. Estamos na expectativa e como a Betsy não cantou, ela pode falar agora o milagre e dar glória a Deus pelo milagre da Sansan nesse mês. Muito bem, glória a Deus, glória a Jesus. Quero chamar aqui as crianças também para ouvir esta história. Quem conhece a história de Sansão? Pois é, Sansão tinha um dom de muita força. Este mês, a Daniela e eu estávamos indo para a escola. Ela estava a cavalo e eu estava dirigindo. Mas só que justo nesse dia eu esqueci de orar dentro do carro. Sempre oro. Dessa vez esqueci. E fomos nós caminhando e dirigindo. E eu pensei, vou deixar o carro aqui em cima da montanha e continuamos a caminhada a pé. Quando eu fui fazer a manobra e me ajeitar, o carro caiu, a roda caiu num buraco e não queria sair. E eu tentava e patinava, a roda só no ar assim. Tentei pôr pedrinhas, tentei de tudo, mas não dava certo. Tentei levantar o carro, muito pesado, né, Daniel? Eu pensei, e agora? Não tem para quem pedir ajuda, não tem vizinhos perto, o celular não funciona. E o tempo passando, falei, Daniela, vai. E a mãe vai aqui continuar tentando. Então eu decidi me ajoelhar de uma maneira formal, erguer meus olhos, as mãos aos céus e clamar a Deus. Porque a vida do cristão é assim, o Senhor nos dá muitas promessas e nós devemos reivindicar essas promessas. Tem Salmos 50:15 fala, clama a mim no dia da angústia e eu livrarei e tu me glorificarás. Amém. Senhor Deus, estou aqui nessa situação, me perdoe, eu esqueci de orar dentro do carro. E agora, Senhor, eu não tenho ninguém para me ajudar, só tenho o Senhor. O Senhor deu um dom para Sansão, que é o dom da força. Eu não sou a Sansão, mas eu preciso que o Senhor me ajude, porque o Senhor disse, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos dizer a este monte, monte vai para lá, e o monte vai. Senhor, agora o meu plano é o seguinte, eu vou pegar o carro e vou tirar o carro de dentro do buraco. Então o Senhor me manda um socorro. O Senhor não precisa me mandar todos os anjos que tem no céu, apenas um acho que já dá. Então, terminei a oração em nome de Jesus. Temos que terminar assim. Então, ok, me levantei, agarrei o carro, a parte da frente do carro, onde tem o motor e onde tinha a roda ali caída. Agarrei o carro e levantei o carro. E eu pensei, uau, consegui levantar o carro. Agora tem que dar passos, tirar o carro do buraco. Então dei passos e tirei o carro do buraco. E fiquei tão feliz, tão agradecida a Deus, tão emocionada, dando glórias a Jesus. Peguei meu celular, filmei, poderia ter filmado antes, mas nem pensei nisso. Mãe, pai, olha que bênção! Eu caí num buraco. Nesse buraco, eu tô sozinha, mas Deus tá comigo. Eu pedi para Deus, Senhor, o Senhor deu forças para Sansão.
Eu não sou Sansão. Mas eu sei que tudo é possível para aquele que crê, que tem fé. E eu clamei em nome de Jesus, me dê forças como Sansão. E eu vou levantar o carro e vou tirar ele do buraco. E eu saí do buraco. Glória a Jesus. Deus é presente. Amém. Amém. Tô no meio do nada. Ninguém iria passar. Filmei, falei para minha mãe, com meu pai, mandei a mensagem. E como que o Senhor Deus nos socorreu no dia da angústia. E o que você sentiu? Era pesado na hora? Não, Daniel. Era assim, o peso de uma cadeira, sabe quando você pega assim sacolinhas de mercado? Ou seja, é um peso que eu conseguia carregar. Então eu penso assim, o anjo pegou a maior parte do peso e deixa um pouquinho para a Betsy também colaborar, né? Porque não tem outra explicação, realmente foi um milagre. Ou seja, pegou na altura da roda da esquerda da frente e empurrou o carro, as rodas rolando para trás, né? Foi, eu fui rolando o carro, empurrando o carro com a roda erguida. 2 passos para trás. E aí coloquei o carro no chão. O que eu quero dizer com isso, Daniel? Eu quero fortalecer a fé de cada um que está ouvindo, porque isso é uma promessa para cada um de nós que cremos que o Senhor ouve a oração, e Ele ouve, Ele vai escutar. E uma oração também formal, inteligente, não só Senhor me ajuda, né? Parar e como deve ser falar com o Rei do Universo, né? Sim, e eu sinto assim tão próximo de Deus depois dessa experiência. Quando é possível. Sim, mais próximo de Deus. Quando é possível. Essa experiência me fez me sentir assim tão próximo de Deus, que tudo é tão mais pertinho, tão real, eu já acreditava. Mas é como você pega um celular e manda uma mensagem para alguém, um WhatsApp. Você sabe que logo, logo a pessoa vai te responder de volta. Assim é com Deus. Assim que você se sente agora. É, né? Assim que eu me sinto. Eu sou filha do Rei do Universo, eu posso falar e Ele vai responder. Deus seja louvado. Obrigado, Betsy. Gente, agora estou no abrigo aqui, porque está muito chuva, vai, vem, sol. Então esse é o mais próximo da natureza que eu consegui, mas vamos lá ao conteúdo. Lançamos a enquete, qual a sua dieta rotineira? Um bom tanto de vocês são onívoros, comem de tudo. Um outro tanto evita carne vermelha, ó, todos esses aqui estão pecando em cima, porque comem a carne com sangue. O certo é drenar, kosher, ó, 6% de vocês comem kosher, carne que apela menos para as paixões baixas, com o sangue drenado. Vegetarianos, nada de animais mortos, essa porcentagem. Ovo vegetariano, me surpreendeu, muitos de vocês comem ovo também. E vegetarianos estritos, aliás não é restrito, é estrito, sem o R, estritamente vegetal. Ellen White diz que era a dieta de João Batista. Os gafanhotos, portanto, não eram animaizinhos. Em alemão, alfarroba é Johannesbrot, pão do João. O nome, a etimologia da palavra. É interessante. Ellen White diz que era uma dieta vegetal. Outra coisa interessante que Ellen White diz que Daniel não comia carne por educação na sua família. Olha aqui, você vê o texto. A carne não fazia parte de sua dieta anteriormente a essa prova lá na Babilônia. Está na Bíblia White, mesmo impressa, Daniel 1. A Bíblia White já está agora em aplicativo na loja em 14 idiomas. Deus seja louvado. Português, inglês, nós pegamos todos os textos originais e com a referência Ellen White, também, sempre onde tinha o texto em espanhol já traduzido, a gente pegou dali com a referência. E o resto dos idiomas, tradução automática com as referências em inglês. Francês, árabe, hindi, chinês, indonésio, alemão, persa, marathi, isso aí da Índia, bengali, hebraico, romeno, italiano. Estamos indo do mais falado ao menos, a não ser esses últimos aqui, mas
a chinês, hindi. Tenho buscado sempre uma versão cujo Novo Testamento esteja mais alinhada com o Textus Receptus, King James, né? E a inteligência artificial me ajuda a localizar qual versão é mais alinhada, né? Evito as versões contemporâneas, que simplifica a linguagem. Por um lado é bom, mas porque a serva do Senhor diz, por meio do estudo da Bíblia, mantemos um intercâmbio com patriarcas e profetas. A verdade é expressa em linguagem elevada, que exerce fascinante poder sobre a mente. Então, não ache que simplificando está fazendo um serviço à humanidade, por causa que a linguagem elevada exerce um poder fascinante sobre a mente, né? Além de ser mais fiel ao original. O pensamento é elevado das coisas terrenas para a contemplação da glória da futura vida imortal. Perto do céu. Uma meditação matinal que a gente está lendo esse ano, né? Mas incrivelmente, eu não quero usar a palavra incrível, porque vem de não crer. Mas é interessante que não está na página do Centro White, G.W. White, no aplicativo Perto do Céu, devocional. Porque PC é para conhecê-lo. E antes de publicar qualquer idioma, eu checo os 30 versos mais graves, né, que geralmente estão erradas nas versões modernas, para igualar a King James ou ajustar a Ellen G. White, aos seus ensinos do Senhor. Esses aqui são os principais. Lembra Balaão que a jumenta falou? Por que falou que Deus repreendeu a Balaão? Porque ele estava indo e tinha dito, ó, se os homens vierem te chamar, e não vieram chamar, então ele desobedeceu. Não é já que os homens vieram te chamar. Isaías 8:20, a lei é o testemunho. Se não falarem assim, é porque não há luz neles. A versão errada diz, não verão a alva. Que coisa, né? Eles não vão ver a volta de Jesus, problema deles, mas não há luz neles, não serve de referência. Marcos 7:19, considerou puros todos os alimentos. Gente, que coisa. A versão errada diz que Jesus considerou puros todos os alimentos. Não é isso. Lucas 23:43, te digo hoje, não é eu te digo que hoje você vai estar comigo no paraíso. Eu te digo hoje você vai estar. Se me amais, guardai, não é guardareis. Não é automaticamente, não, é uma ordem. Romanos 8, a segunda metade está faltando. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E para por aí. Mas não, o certo é continuar a segunda metade. Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muito importante, senão é graça barata. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus? Muitos acham que é professar. Sou membro da igreja, tal. Então, nenhuma condenação há. Amazing Grace, né? É a tendência. Nós gostamos desse hino, Graça Excelsa, mas acaba se degradando a uma graça barata. E não é o que a Bíblia ensina. 1 Timóteo 3,16. Deus se manifestou em carne, não é Ele. Deus. Importante, a encarnação. O Evangelho foi pregado aos que estão mortos, não é que foi pregado aos mortos. Senão parece que os mortos entendem, mas não. Eclesiastes 9 diz, não sabem de coisa alguma. Apocalipse 10, o anjo veio e levantou a mão e disse, não há mais tempo profético. Não é que disse não haverá mais demora, né? Apocalipse 14, 6, tinha o Evangelho eterno. Apocalipse 14, 10, também esse beberá, está errado. Não, é esse beberá, the same shall drink. E, finalmente, Apocalipse 22, 14, também muito graça. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos, mas a versão errada diz aqueles que lavam as roupas no sangue do Cordeiro. Em outra parte do Apocalipse diz sim, né, sobre lavar as roupas no sangue do Cordeiro, mas aqui, no finalzinho, os mandamentos, muito importante. Atenção Angola, em Quilamba, uma parte de Luanda, tem alguns livros Nova Luz à venda, para cobrir os custos, né? De transporte, especialmente, depois vai seguir para o Ambo. Interessados, me procurem no particular. Bom, nós recomendamos essa série de vídeos do irmão David
de como lidar com anjos maus atormentando pessoas. É mais comum do que a gente pensa, não é só endemoniado, tem pessoas também que são oprimidas por demônios. Eu ouvi toda a série em inglês e aqui você vê em português, né? A Beth assistiu e nós recomendamos. Um dos estatutos do Senhor sagrados que nós buscamos cumprir é Levítico 19, que as árvores do pomar, né, frutíferas, não se deve comer nos primeiros anos, só depois de um tanto de ano comer, né, o 4º ano dá de oferta e no 5º podemos comer. Então, para manter a relação e a gente não perder a conta, fiz aqui um mapa, ó, você vê aqui o pomar, cada árvore frutífera. Aqui estão as oliveiras, ó, uma aqui já deu por 2 anos. Frutas exóticas aqui, pomar, cítricas, várias árvores não tão conhecidas, ali também. Aqui os setores do bananal, mostrando quando eu plantei. Importante também manter isso aí registrado, porque depois de 6 anos tem um ano sabático para descansar a terra, né? Nós deixamos para os passarinhos e volta à terra, não só retirar da terra, mas também que volte. Não se pode vender nem estocar, mas para consumo sim. A Sarah White iluminando também alguns detalhes. Aqui nós já fizemos estudos sobre isso, chamado Reforma na Agricultura. A lei de Deus em seu sentido mais estrito são os 10 preceitos dados no Sinai, né? Os 10 mandamentos. Em seu sentido mais amplo, inclui os estatutos e juízos, assim como as leis de saúde, né, por exemplo, carnes imundas, e de higiene. Né? Não tocar em cadáver, faz parte, é higiene. Nós absorvemos pela pele. Por que a maioria guarda a primeira metade de Levítico 11, de não comer, é muito zeloso em não comer carne de porco. Né? Mas a segunda metade é um ponto cego. Não, isso é para judeus. Peraí, quem disse que é para judeus? Aonde está essa linha demarcatória? Né? A senhora White diz que isso já não? Então é meio que implícito que, sim, o que diz mais? Não é para tocar em cadáver. Tá bom. E não é para fazer aquilo, tocar em alguma coisa. Ok. Né? A pele absorve, temos poros. A Sarah White fala que devemos lavar muita roupa porque senão a pele absorve as toxinas que nós suamos, são reabsorvidas. Interessante, né? Então, estatutos e juízos, uma nova luz que Deus nos deu e faz parte da lei de Deus em seu sentido mais amplo. Malaquias 4:4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel com estatutos e juízos. Deus falou para se lembrar, lembrai-vos. Eu escrevi no meu portão, lembrai-vos. Malaquias 4:4. Com estatutos e juízos. E Esdras 7:12. Esdras tinha preparado o seu coração, tem que vir de coração, não é nada formal, obras, não. Preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel. Por isso que estou ensinando. Alguns dizem, Daniel, que se você guardasse isso para você mesmo, mas é que você faz questão de ficar ensinando, aí não dá. Né? Então, virtualmente eu sou expulso, não é bem-vinda a minha presença, porque eu ensino, sim, né? Assim como Esdras foi um reformador. Nós queremos agora, no final dos tempos, restaurar todas as coisas. Jesus disse, Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas também Elias já veio. Então Elias virá e já veio. No final dos tempos, antes do grande e terrível dia do Senhor, vai restaurar todas as coisas, disse Jesus. Elias virá e restaurará todas as coisas. Ou seja, tudo que ainda falta reforma. Ellen White viu que estava difícil as pessoas já caminharem na reforma de vestuário naquela época. Então Deus falou, até aqui. Assim como Lutero também não deu toda a luz. Lutero foi bom, maravilhoso, mas não teve toda a luz. Nenhum profeta, até Paulo. Você vê Paulo dizendo, pessoal, vamos abolir a escravidão. Esse negócio de ter escravo está errado. Aonde você chegar, fale que todos são livres. Não. Ele até fala para um escravo, vai lá, se entregue a seu senhor, servos sejam assim. Então, por que Paulo não falou tudo? A escravidão não é certo. Pessoal, reforma alimentar também. Não, né? Ele foi profeta? Foi profeta.
mas é gradativa, é gradual. E agora, no final dos tempos, tem que se restaurar todas as coisas. Nós cremos que estamos nas vésperas da segunda vinda de Jesus ou não? Você acha que vai demorar mais 100 anos, 200? Não. Então, toda a Bíblia agora tem que ser lida, entendida e aplicada. E se não é para aplicar, o próprio Espírito Santo, seja por Bíblia Ellen White, tem que dizer, olha, isto já não, isso não é assim, né? Então, nós damos graças ao Senhor e é um privilégio mais alto do que qualquer privilégio e honra mundana, poder conhecer e praticar e ensinar a lei do Senhor completa, sem cropamentos, cropações, sem cropar. A lei é uma transcrição de seu caráter e deve ser guardada em nosso coração para não pecarmos contra ele. Crianças e instituições, olha só um texto de Ellen White, beijos, mas estou certa, diz ela, pela luz que me foi dada por Deus, de que quanto menos excitação for trazida à vida, à experiência da infância, melhor para as crianças. O costume de ter crianças pequenas assistindo aos serviços religiosos matinais não é sábio. O hálito da companhia reunida não está livre de doenças. Beijar crianças deve ser estritamente proibido. Olha, gente, sabe aquele beijinho? Oh, que fofinho, bochechinha. Não, estritamente proibido, pois a doença é transmitida desta forma, saliva, né, na pele. Essas advertências me foram dadas repetidas vezes. Não os obriguei a viajar para ver muitas pessoas e serem notadas, pois todos sentem que devem dar atenção às criancinhas pequenas e elas aprendem a gostar de serem notadas, elogiadas e acariciadas. A Betsy fez parte das comunidades judaico-adventistas Beth B'nai Zion, né? E eu também fui algumas vezes e ela participou também na Argentina, tanto em Campinas também. E o que nós temos percebido é que hoje, infelizmente, estão deixando de apresentar a Jesus. É a tendência, né? A nossa percepção ficam gravitando ao redor de salmos e louvores ao grande Deus. Isso é bonito também. Mas ao deixarem o Messias fora da equação, perdem o motivo principal de sua existência. A Betsy tem antepassados judaicos também, mas, infelizmente, tem se degradado a parecer mais a um clube confortável para os judeus. Né, se falasse sobre o Messias, iriam se sentir desconfortáveis. A atitude em todas as igrejas também. É muito mais fácil falar sobre o amor de Deus, sobre a oração e fé, do que sobre eventos finais e preparo. Né? Então, qual seria a abordagem correta para as Beth B'nai Zion? A Senhora White diz, à medida que as escrituras do Antigo Testamento são misturadas com as do Novo, numa explicação do propósito eterno de Jeová, isto será para muitos judeus como o alvorecer de uma nova criação, a ressurreição da alma. Ao verem o Cristo da dispensação do Evangelho retratado nas páginas das Escrituras do Antigo Testamento, e perceberem quão claramente o Novo Testamento explica o Antigo, suas faculdades adormecidas serão despertadas, e eles reconhecerão Cristo como Salvador do mundo. Panfleto 114. Fizemos todo um vídeo sobre o eterno propósito de Jeová, que você vê, onde nós também lemos mais desse panfleto, a obra entre os judeus e profecias. Nesse mês, a Casa Publicadora Brasileira, CPB, o canal YouTube, tinha lançado a versão infantil de hinos do Inário, do Novo Inário, playback, com bateria, uma nova versão com bateria e mais 50 hinos, mas evidentemente a pressão, os comentários foram tão fortes que eles voltaram atrás e colocaram a antiga versão sem bateria de volta ali na playlist. Então, graças a Deus, né? Veja mais sobre o Novo Inário na análise que nós fizemos, e inclusive mostrando muitas síncopes, né? Síncopes e outros instrumentos questionáveis como guitarra. Infelizmente, a igreja deixou de seguir a Cristo já na época da Senhora White,
deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo do Egito. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com sua falta de poder espiritual. Um outro elemento em que se mostra como está retrocedendo ao Egito, indo junto com a maré do Egito, é a questão feminista. Anciãs agora. Isso não é bíblico nem Ellen Whiteoso. Já fizemos um vídeo como o empoderamento feminino, as Evas modernas, se emancipando. Logo vai ser pastoras também. Errado. No primeiro mundo, já são. Então, a tendência é essa, infelizmente. O certo é o homem ser o chefe, não só da igreja, mas também da família. Geralmente a gente vê que na família a mulher quem puxa a carroça, digamos assim, quem manda. Está errado. Elias vem para converter o coração dos filhos aos pais. Ali é a palavra masculina. Restaurar a imagem do homem de Deus. E a submissão feminina. Que coisa linda, Uma mulher submissa que fala pouco. No vestuário a gente vê a tendência moderna cada vez mais colado, transparente, decote. E antigamente se usava véu também. Você pode ver, mas Deus não deu a Ellen White restaurar essa verdade porque eles mal aceitaram de mau grado a questão da saia mais comprida e vestidos. E então, para que falar uma outra coisa, um passo além, se eles nem estavam conseguindo acompanhar o ritmo? Deus tentou naquela época fazer com que a igreja fosse, a corporação, mas Minneapolis, em 1888, que culminou numa rebelião mais aberta ao Espírito Santo, através de Ellen White e dos 2 mensageiros do Senhor. Então, logo depois surgiu Madison, que foi uma linha irregular, uma escola que Ellen White fez parte da comissão, prestigiando a única comissão que ela fez parte de uma instituição. Madison, uma escola ministério independente, juridicamente não dependente de instruções, de orientações, de pedir a permissão, fazer média com o presidente, cuidado, não fala sobre isso, não. Então você vê que Minneapolis, depois Madison, é o surgimento aí das linhas irregulares. Alguém me perguntou, Daniel, mas é que se alguém quer se batizar em algum lugar, como é que você vai fazer? Olha, levantaram de haver uma igreja, Certo, isso são as linhas regulares e tem o seu lugar. Assim como na época de Jesus, tinha a igreja judaica, mas estava em fase de transição, estava para cair, mas ainda ia demorar um tempo. Jesus não dependia, João Batista não ia lá pedir a permissão do Sinédrio, pode pregar isso, vem cá, vamos fazer parte da comissão, não. Portanto, linhas irregulares, é como no exército, o esquadrão de elite, aqueles lá que foram pegar Maduro, helicóptero, aquelas forças especiais, não diz que o exército é ruim, que não presta, nós somos os bonzões, não, mas tem o seu lugar. Então essa obra que estamos fazendo pela graça de Deus, de tradução, Bíblia White em muitos idiomas, tradução de inteligência artificial, vamos lá, tentar ver se a gente consegue levar essa mensagem. O importante e será pregado esse evangelho. Se puder ser batizado e formar uma igreja, ok, melhor ainda se essa igreja for pura, ou se manter os padrões firmes, que uma vez foi entregue aos santos, melhor, mas o importante é pregar, então virá o fim. Essa mensagem será repetida, a Ellen White diz que as 3 mensagens angélicas serão, futuro dela,
repetidas com clareza. Ela não diz assim com perfeição, mas dá para entender clareza. A inteligência artificial dá para entender. Tem errinhos, tem escorregões, né? Fica meio estranho às vezes a entonação, mas é clara a mensagem. Então, louvado seja o nome do Senhor. As 3 mensagens angélicas, ela diz, serão repetidas com clareza. Com 4 centavos, né? Você que também contribui com o seu valor, o seu dinheiro, o seu dízimo, conseguimos que alguém no mundo visualize, fique meio minuto assistindo. Uma pessoa não pula o anúncio e assiste pelo menos meio minuto o Evangelho, com 4 centavos de real. Aqui você vê o desempenho deste mês nos anúncios. Nós demos uma freada para bancar os avanços no aplicativo, né? Fizemos anúncios também do aplicativo em si. Olha só, aqui eu falei em inglês. Our new Bible app for your phone features inspired comments that you can pop up, beautiful images like one per chapter, read in night mode for your comfort, or increase the text font. Compatible with Android and iOS. Download today this free app. E aqui a tradução agora para o português de Portugal. A nossa nova aplicação da Bíblia para o seu telemóvel apresenta comentários inspirados que pode abrir, belas imagens, como uma por capítulo, leitura em modo noturno para o seu conforto ou aumentar o tamanho da letra. Pode consultar cada versículo em inglês. Compatível com Android e iOS. E agora, do inglês para o português brasileiro, inteligência artificial. Ó. Nosso novo aplicativo da Bíblia para seu celular tem comentários inspirados que você pode abrir, belas imagens, uma por capítulo, leitura em modo noturno para seu conforto ou aumentar a fonte do texto. Você pode conferir cada versículo em inglês. Compatível com Android e iOS. Então, tudo isso você possibilita nós trabalharmos com a tecnologia, né? Muito obrigado a cada um de vocês. Aqui está a transparência, o valor de cada um de vocês que contribuiu e a inicial do nome. Muito obrigado. Deu um total de 22 mil e tantos reais. Nós usamos 10 mil e tantos para anúncios YouTube, 2.000 horas de desenvolvedor da app, né? Ele chutou o salário dele porque ele fica trabalhando nisso e aí no final, para publicar esses 12, foi o valor, a anuidade da loja iOS para Apple e a anuidade do serviço chamado Descript, que põe legendas automáticas. Preparação de 12 idiomas para o app, isso o texto anterior, né? Tradução, mesmo que seja automatizada, mas tem que ficar coordenando, ajustando isso ali e acolá, às vezes não traduz uma parte, postagem, anúncios e outros serviços online do ajudante, programa para Bíblias, essa automatização às vezes tem que ser ajustada, edição de vídeos promocionais do app da Bíblia White, a própria edição do vídeo, anuidade de plugin chamado Post View Counters, que me possibilita saber quais são mais assistidos, mais clicados, né? Tem uma utilidade limitada, mas é útil sim para a gente marcar prioridades, qual primeiro eu faço e tal, né? Mas talvez eu vou cancelar daqui a um ano. Bíblias do Afeganistão, também eu preparo, envio de uma caixa do livro Nova Luz para Angola. E coordenação de tradução idiomas para a Bíblia White, 300. Atualização em programa de tradução, colocação do link dos vídeos verticais no site do MV. O 62, edição de metadados YouTube, o rapaz fazendo lá, aperfeiçoamento para a Bíblia em Pastó, esse idioma deu trabalho, ainda está dando. 100 para a parte 3 de 4 músicas, Glória, né? O preparo, pacote, serviços, banco e número celular e alguns gastos secundários, viu? Ainda tem 6 mil e tantos reais na conta do Google Ads para anúncios. Aqui está a nossa chave Pix, muito obrigado e Deus abençoe. Você pode participar com dízimo, a Senhora White diz nesse texto, ó, dizendo que enquanto alguns ajudam o obreiro vivo, outros ajudam com material impresso a ser distribuído por todo mundo.
Naquela época tinha somente livros. Hoje em dia, com a tecnologia, você pega a ideia do verso, também sim poder espalhar a verdade a todo mundo. Mais sobre o uso do dízimo, você pode ver nesse link aqui, tá? Vou deixar na descrição também, para que você possa estudar e ver que realmente é um privilégio poder dar diretamente a linha de frente. Nesse próximo mês de março, planejamos fazer mais idiomas para a Bíblia White e voltar a subir os anúncios, porque estamos vendo quanto gasta para fazer tantos idiomas. A gente pode agora com mais segurança retomar os anúncios. Deus abençoe, a paz do Senhor para esse novo mês. Está chegando aí o primeiro mês do ano bíblico, né? O ano bíblico. Ano bíblico. O primeiro mês do ano religioso bíblico, né? Ou seja, lá em Joel diz, no primeiro mês vai dar a chuva temporã em Serôdia, no primeiro mês. Interessante. Porque nós não guardamos os rituais da Páscoa. A Senhora White diz isso seria uma ofensa, né? Uma afronta a Jeová. Porque Jesus falou, esta Páscoa eu não vou mais comer até que se cumpra. E o que estava sobre a mesa? Era um cordeiro? Eram ervas amargas? Não, era o pão sem fermento e era o suco de uva. Então Jesus chamou isso de Páscoa. Essa é a nova Páscoa. Fazer isso em memória de mim. Se eu não faço isso, mais ervas amargas e tal, eu estou virtualmente rejeitando a Jesus. O que Jesus fez? Não instituiu novo, não, eu vou fazer como antigamente. Entendeu? É uma afronta. Está rejeitando o seu filho. E quem rejeita o seu filho, rejeita aquele que o enviou. Infelizmente. Então vamos sim, quem sabe fazer a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Ali nós fazemos todo mês, né? É uma bênção. Geralmente nas luas novas nós fazemos a Ceia do Senhor, porque assim no céu também, de mês em mês, vamos à cidade comer do fruto. Então nós hoje já, todo mês, nós comemos do suco do fruto e comemos do símbolo de Jesus Cristo, que Ele falou até que se cumpra no reino do céu. Deus abençoe, graça e paz com todos vocês. Amém. Glória, 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 glória. In excelsis Deo. Glória a Deus nas alturas. A terra inteira se encherá do conhecimento de Jeová, como as águas cobrem o mar. As profecias de Apocalipse 18 logo se cumprirão. Durante a proclamação do terceiro anjo, outro anjo descerá do céu, tendo grande poder, e a terra se iluminará com a sua glória. O Espírito do Senhor abençoará tão graciosamente os consagrados instrumentos humanos, que homens, mulheres e crianças abrirão os lábios em louvor e ações de graça, enchendo a terra com o conhecimento de Deus e com sua insuperável glória, como as águas cobrem o mar.